A experiência espiritual, a visão espiritual, muitas vezes pode nos revelar coisas surpreendentes, impressionantes e às vezes até indescritíveis. Ezequiel, o profeta, que viveu durante o exílio da Babilônia e que estava entre os exilados, ele teve visões impressionantes. Mas ele abre o livro dele nos mostrando algo surpreendente, que é o trono móvel de Deus. É isso mesmo. Ezequiel não viu o trono de Deus em um lugar fixo, ele viu um trono que se movimentava. Eu vou ler para você aqui no capítulo 1 algumas referências que vão mostrar essa cena impressionante. Aqui no capítulo 1, versículos 5 e 6, Ezequiel descreve aqui alguns seres que ele viu. Olha que impressionante. Ele fala aqui no centro algo como forma semelhante a 4 seres vivos, mas cuja aparência fazia lembrar uma forma humana. Cada qual tinha 4 faces e 4 asas. Então esses seres viventes aqui vão estar no centro dessa visão de Ezequiel. Depois você lê o capítulo, vê mais descrições deles, mas são seres impressionantes, até estranhos para nós, porque nós nunca vimos seres como esses aqui. Aí Ezequiel fala o seguinte aqui no versículo 8. Sob as suas asas havia mãos humanas voltadas para as 4 direções, como as faces e as asas dos 4. Essa mensagem aqui de 4 cabeças, 4 asas, 4 direções, como nós vamos ver aqui, essa mensagem vai apontar para a universalidade, para a onipresença de Deus, para a não limitação de Deus a um lugar como muitos desses judeus exilados pensavam. Deus estaria restrito ao templo de Jerusalém. E a mensagem de Ezequiel vai mostrar outra coisa. Olha que interessante aqui, agora eu vou ler para você o versículo 12. Só no capítulo 1. Todos moviam-se diretamente para a frente, seguindo a direção em que o Espírito os conduzia. Enquanto se moviam, nunca se voltavam para o lado. É como se fosse uma determinação absoluta. Nada podia mover esses seres do seu destino, para onde eles estavam indo. Eles nunca se moviam para o lado, só para frente. Um pouco da aparência desses seres. Eu vou ler aqui os versículos 13 e 14 para você, olha só. Eles se assemelhavam a seres vivos. Nas experiências espirituais sempre existe muito essa coisa de aparentemente, tal como, semelhante. Nunca é a descrição de uma coisa que nós conhecemos, é sempre uma semelhança. Seu aspecto era o de brasas ardentes, como a aparência de tochas, indo e vindo entre os seres vivos. O fogo era brilhante e do fogo saíam relâmpagos. Os seres vivos iam e vinham à semelhança de um relâmpago. Quer dizer, é uma visão assustadora. Imagina você tendo uma visão como essa, vendo esses seres semelhantes a fogo, a relâmpago, a tocha, brasas ardentes. É uma coisa assustadora. Agora, olha aqui que vai ser uma coisa extremamente interessante. Versículo 22, olha o que esses seres faziam. Esses 4 seres aqui que Ezequiel viu. Versículo 22. Quer dizer, acima, sobre as cabeças do ser vivo, havia algo que parecia uma abóbada, brilhante como cristal, estendido sobre as suas cabeças por cima delas. Então havia alguma coisa por cima das cabeças desses seres. Uma abóbada, uma cúpula, né? Aquele teto redondo, arredondado. Essa cúpula estava por cima da cabeça deles, estendido. Agora, observa aqui os versículos 26 e 28. Por cima da abóbada, olha só que interessante, a abóbada estava por cima desses seres. E por cima dessa abóbada, que ficava sobre as suas cabeças, havia algo que tinha a aparência de uma pedra de safira em forma de trono.
E sobre esta forma de trono, bem no alto, havia uma forma com aparência humana. Você observa aqui que sempre tem essa coisa da aparência, de semelhança, porque as experiências espirituais sempre transcendem aquilo que nós conhecemos. E aquele que recebe a experiência espiritual, ele tenta aproximar, interpretar, explicar com base naquilo que conhecemos. Mas sempre a experiência está além disso. E veja aqui o versículo 28. A aparência desse brilho ao redor era como a aparência do arco que em dia de chuva se vê nas nuvens. Era algo semelhante à glória de Yahvé, de Deus. Ao vê-la, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de alguém que falava comigo. E aí Deus vai falar com ele aqui no capítulo 2. Ou seja, aqui nós vemos que esses seres que caminhavam, que andavam para frente, que se moviam, o capítulo 1 tem mais detalhes que eu não disse aqui, eles estavam abaixo dessa cúpula, dessa abóbada, e acima de tudo estava o trono de Deus. Quer dizer, essa cúpula e o trono de Deus estavam em movimento, estavam andando para frente. E a mensagem aqui de Ezequiel para os exilados era: Deus não está restrito ao templo de Jerusalém. A glória de Deus está em todos os lugares. A presença de Deus não se restringe a absolutamente nada. Essa mensagem é extraordinária. Porque por mais que possa parecer óbvio o conceito de onipresença de Deus, a mentalidade de um israelita desse tempo, lógico que eles sabiam que Deus era onipresente, mas a mentalidade é: Deus está ali no templo, Deus está ali no lugar santíssimo, e a visão de Ezequiel mostrou algo muito superior a isso. Agora, olha aqui o capítulo 11 de Ezequiel, capítulo 11, versículos 14 a 16. Olha o que está aqui. A palavra de Yahvé me foi dirigida nestes termos: Filho do homem, os moradores de Jerusalém dizem aos teus irmãos, aos teus parentes e a toda a casa de Israel: vós estáis longe de Yahvé, de Deus. Foi a nós que Deus deu a terra como patrimônio. Portanto dize: eis o que diz o Senhor Yahvé, o Senhor Deus. É verdade, afastei-os para longe entre as nações, espalhei-os por terras estrangeiras. Mas, por esse pouco de tempo, tenho sido para eles um santuário nas terras para as quais eles se mudaram. Houve 3 deportações no cativeiro da Babilônia. E o povo que ainda não tinha sido levado como cativo estava se achando melhor do que os outros que foram. Olha que loucura! Deus anunciou aos profetas, especialmente a Jeremias, que castigaria Jerusalém e Judá por causa dos seus muitos pecados. E Ezequiel está no meio dos exilados na Babilônia. É lá que ele recebe as suas visões. E aí Deus mostra para Ezequiel que o pessoal que ficou em Jerusalém estava se achando melhor. E Deus falou aqui: não, eu tenho sido santuário para eles. Ou seja, o santuário que foi destruído lá em Jerusalém não era mais o santuário. O santuário era a própria presença de Deus entre os exilados. E no meio daquele castigo todo que Deus trouxe a eles, Deus estava transformando aqueles corações, conforme está escrito também aqui no livro de Ezequiel, e conforme Jeremias também falou. Agora, olha esse aqui para fechar, versículos 22 e 23, aqui do capítulo 11. Então os querubins ergueram as asas, enquanto com eles ao seu lado iam as rodas, e a glória do Deus de Israel estava por cima, sobre eles. A glória de Yahvé elevou-se no meio da cidade e pousou em cima do monte que ficava para o oriente. Quer dizer, novamente aqui, o movimento dos seres, né, dos querubins, leva, entre aspas, vamos dizer assim, o trono de Deus, que não se restringe a lugar nenhum. Essa visão para mim é extraordinária e essa mensagem é maravilhosa. A glória de Deus não se restringe a nada. E a presença de Deus pode habitar
mesmo em meio à destruição, mesmo em meio ao castigo, mesmo em meio aonde não há esperança. Leia o livro de Ezequiel com essa mentalidade e você vai descobrir aqui grandes tesouros. Um grande abraço.